a todos, eu sou Adriana Tanese Nogueira e estamos aqui por uma live sobre o que você nega te domina, parafraseando Jung, né? A gente tende a negar muitas coisas porque a gente não gosta de vê-las, coisas que a gente sente, questões que a gente carrega conosco há muito tempo e a gente acaba simplesmente deixando para lá, né, Caroline? Tudo bem? Então, estamos falando hoje daquilo que o que você nega te submete. Fugir dos teus problemas não é a melhor maneira de resolvê-los. Eu vou convidar a Raquel, que vai participar dessa live aqui comigo. Oi, Raquel. Olá, boa noite, tudo bem, Adriana? Tudo, e você? Tudo bem, boa noite a todos. Estava falando sobre o que a gente nega nos submete, né? Essa frase de Jung. Exatamente. Esse é o tema e você, na divulgação, está escrito que nós temos mistérios como as galáxias do universo, né? Ah, sim. Deixa eu pegar outro óculos que tem muito reflexo aqui. As galáxias do universo. Porque eu quis associar os dois temas, na verdade, Raquel, porque esse era o tema da semana passada, né? Porque, no fundo, as pessoas, o que elas pensam, né? Elas acham que podem fingir não ter um problema e ficar por isso mesmo. E até conseguem. Aparentemente, elas conseguem se dar bem por um tempo. Tem não é uma confiança, não sei se é essa palavra, mas tem uma crença de que o que é real é o que está aí, né? É o que a gente vê, é o normal, né? Isso é real. O que a gente sente parece que nem é real, deixa pra lá, sei lá. E aí as pessoas conseguem viver. Por isso a crença parece mais fácil não sentir ou fingir que não se sente, né? Que não se sente o que se sente. Que não se pensa o que no fundo lá da cabeça se pensa. E o que Jung descobriu na vivência clínica, né, como analista, ele descobriu o quê? Que as coisas vão acontecendo, né, se materializam na tua vida. E eu vejo isso claríssimo, inclusive, claríssimo, com os processos de vidas passadas. Não que é só assim, mas é que eles ficam mais claros ainda. Posso contar isso já, porque é muito recente isso, estava vendo, estava observando até com algumas pessoas, o que acontece? Quando a gente quando a gente faz uma regressão por necessidade, não porque a gente está cutucando à toa, mas a gente faz uma regressão e aparece um conteúdo aí, uma situação que é complicada, porque senão não apareceria, senão a gente não estaria envolvido com elas. O que eu percebi que é como se a gente ativasse mais conscientemente alguma coisa que já está ativada em nós. E aí ela começa a agir na vida, se manifestar. A dinâmica, né? Por exemplo, eu queria citar o caso de uma pessoa. Isso que Jung quer dizer, porque isso é um exemplo muito bom para mostrar o que Jung queria dizer, que aquilo que você nega acaba virando destino. Sim. Então, É bom um exemplo para a gente entender mesmo. Só que é um exemplo tirado de uma questão de vidas passadas, mas ele vale para qualquer situação. É o caso porque é um caso muito recente. Eu estava refletindo sobre ele ontem mesmo. Então, a pessoa em questão teve uma questão passada com um pai muito dominador, mas afetivo. Ou seja, ele criou-a para praticamente ser espelho dele. Ela era bonita, ela era inteligente também. E ele a mimou muito, ele tinha muito dinheiro, era muito poderoso, a mimou. E sugou um pouco, né, a energia dela, o afeto dela, usou, como muitos pais ainda fazem hoje, né, até mães com os filhos mais, né, ou seja, ela era um espelho para ele, daquilo que ele queria que ela fosse, e ela também nutria a vida dele de amor, porque ele não tinha muito amor, ele não era uma pessoa muito amável. E, claro, que com uma filha é fácil. Ela não tinha mãe, porque ele a tirou da mãe, porque ele era muito poderoso, fazia o que ele queria. Então, ele tirou da mãe quando ela tinha 3 meses, ele casou com uma outra mulher. Então, ela teve uma madrasta que não era a mesma coisa que a mãe dela, que não era má pessoa, a mãe dela não. Mas ficou afastada.
Aí uma hora, como essa moça, filha, não era boba, assim, ela era um pouco bobinha às vezes, um pouco fútil, porque ela vivia num ambiente muito rico, mas ela era inteligente, estudada, estudava dentro do que dava para fazer naquela época. Ela começou a ter a própria cabeça, a ter as próprias ideias. E ele não gostou. Ele não gostou. Porque ela quis tomar atitudes, tomar decisões que ele não aprovou. Inclusive, por exemplo, casar com quem ela amava e não com quem era interesse político que ela, né, que virasse marido dela, que era o que ele queria fazer e fez, porque ele podia tudo. Então, o que aconteceu? Ele virou as costas para ela completamente. Ela perdeu o chão. E ela era muito ingênua, porque ela acreditava mesmo que aquele pai fosse a amasse. Cresceu com ele, não tinha uma mãe, uma madrasta invejosa dela, né, com ciúmes, melhor com ciúmes e talvez até inveja. Então ela acreditava que ele fosse mesmo o papai e que a amasse. Mas não, ele não era. Ele era um pouco psicopata, né? Então ele praticamente virou as costas para ela e ela acabou aprisionada fisicamente. E morreu, inclusive, na prisão, porque ela foi rebelde. Nessa vida, essa mulher, ela teve um vínculo mais forte com o pai. A mãe não era uma mulher que funcionava muito bem, porque bebia demais. Então, ela se sentia amada, vista pelo pai quando voltava do trabalho e trocavam figurinhas sobre o que tinha acontecido durante o dia. E para ela, aqueles eram os momentos melhores do dia. Ela adorava ir trabalhar com o pai, mas ela era a terceira filha, ela não recebeu tanta atenção. E o grande problema dela é que ela se sente, na verdade, invisível. Ela sente que ela não tem lugar e que na vida afetiva, né, ela pode muito bem ser substituída. Ela não é tão importante, apesar de fazer um monte para a família dela. E não é que a família diz que ela não é importante, né? Ela se sente assim, que se ela não existisse, ninguém notaria a falta dela. E ela acaba sempre tendo problemas com os chefes. Ela é excelente profissional, mas teve uma pausa da maternidade, mas ela acaba tendo problemas com os chefes. Sempre alguma coisa, algum atrito acontece. Mais recentemente, depois que algumas coisas do passado vieram à tona, esses problemas viraram muito piores, porque o chefe dela atual, deu uma virada de costas tão brutal que eu mesma fiquei chocada, porque ela tinha tido sonhos muito bons com esse homem. Esse era o homem que a compreendia, era o homem com que era o chefe, né, com quem ela podia brincar, se sentir à vontade lá no escritório, era a pessoa com quem ela sentia confiança, que sentia que confiava nela, e desmoronou. No desmoronar, ela teve quase que uma crise de pânico. E a fala dela era: estou num beco sem saída. Eu não sei o que vai ser da minha vida agora. É muito forte para quando você tem um problema de trabalho e o teu chefe te dá uma bronca séria, né? Ela falou que o rosto dele estava transtornado, assim, estava diferente, os olhos. Tinha uma coisa, ela ficou muito impressionada. E aí ela desmoronou. Essa cena toda é uma cena que tem um impacto emocional muito maior do que deveria, porque tem algo por baixo que a alimenta, que é um choque inicial, que é o da outra vida, que é um trauma muito profundo, porque lá naquele caso ela ficou num beco sem saída, tão sem saída que ela morreu numa prisão, morreu de fome, inclusive, né? Forte, né? Forte mesmo. E ela perdeu todo o apoio social, porque ele era um poderoso, ela ficou isolada, ela foi isolada. Ele a isolou. Imagina o teu papai, que você achava que era, daí aquela sensação, por um lado, de ter um vínculo com o homem, né, a figura masculina, por outro lado, de sentir que a tua presença pode ser substituída facilmente por outra pessoa. Aí a pessoa
nessa encarnação está sempre assim agitada, sempre tendo que provar, sempre tendo que assim, como que fazer acrobacias para se sobressair, trabalhando muito para conseguir dar conta e mostrar que ela é boa e se garantir. Só que ela nunca consegue se garantir de verdade, porque não é tanto o que ela faz coisas boas. É que tem aquele susto, aquele medo, aquele choque que não ficou compreendido. É isso, esse é um choque, isso é o trauma. Como que é quando acontece alguma coisa com a gente e você não consegue aceitar? Como é possível? Como é possível? Sabe? Uhum. Isso acontece em qualquer momento da vida. Como é possível? E aí se manifesta como destino, porque fica lá. É como uma comida que não foi digerida, e vai, e vai, e vai. Fica um funcionamento autônomo, né? Que é o complexo do qual eu falo no meu livro, Via Psicanálise e Vidas Passadas. É um complexo esse. E ele Hum, funciona autonomamente, e ele vai, e ele é muito forte. Quanto mais forte, mais libido ele reúne, ou seja, mais inviabiliza a, a vida normal. Que a pessoa não tem disponibilidade emocional, não tem abertura suficiente, não está calma suficiente para aproveitar a vida. sim. E aparentemente está tudo resolvido, que é esse aparentemente que as pessoas dão, validam, né? Validam como funcionando normalmente. É, a E rotina. a pessoa fica aqui bem no último andar aqui, né, deixando de lado todas a profundidade das questões, e aí encontram explicações, que são racionalizações. Aí parece que está tudo bem, só que na prática não está tudo bem. E quanto mais a gente vai negando o que a gente sente, né, vai cobrindo, acobertando, né, disfarçando, mais a coisa se manifesta fora e vira uma situação de vida, vira uma questão com alguém, com a vida, com o trabalho, com a família, se manifesta. E aí não tem como escapar. Então, essa pessoa, ela descobriu isso numa regressão. Sim, essa pessoa descobriu isso numa regressão, que como sempre, está associada a algum sonho que ela teve. Agora eu não lembro a sequência, porque isso não foi de agora. Mas enfim, então teve algum sonho, alguma coisa. Aí eu entendi que tinha coisas de outras vidas. Aí a gente fez a regressão mais de uma vez. Mas na regressão não é que aparece toda a historinha bonitinha, né? Começo, meio e fim. Vem assim, pipocam coisa, pum, pum, né? Vai pipocando o que dá para ser absorvido pela consciência, porque não é assim tão fácil. E aí o resto vai, é como o pão que vai crescendo, a massa do pão. Ela cresce organicamente, né? Você sabe que para uma massa de pão crescer organicamente na Itália, assim, é só pão, água, farinha e uma minúscula quantidade de fermento. E tem que deixar lá pelo menos 12 horas, 16 horas. Isso me contou quem fazia, né? É natural o processo. Então, conforme vai crescendo a massa, vai acontecendo na vida, né? Agora, a pessoa em questão, ela está muito agitada, porque o trauma é muito grande, então ela não consegue, por exemplo, ter sonhos mais esclarecedores, trabalhar mais com a consciência, evitaria mais situações físicas, né, na vida. Porque aí você pode, não precisa chegar no chefe te falar, entendeu? Mas Uhum, aí precisa uma pessoa preparada. sim. Mas você sabe que outro dia uma pessoa me perguntou assim, por que que eu não consigo, por que que eu lembro do que eu sonhei, mas eu não consigo? Às vezes eu abro os olhos e tá muito claro, assim, naqueles segundos é isso, eu vou anotar. Aí eu levanto o pé da cama, já não lembro mais. Ou vou no banheiro, já não lembro mais. Mas porque tem tem esse espaço, né, entre uma coisa e outra, onde a mente interfere, né, quando a A pessoa mente está muito agitada, né? tem uma. Primeiro, a vida fora tem muito apelo, chama muita atenção da pessoa. Acho que estou um pouco. Né? Chama muita atenção da pessoa, meu Deus. E a pessoa se esquece, eu acho que junta a fome com a vontade de comer. Então entra o que Freud chamava de resistência.
E aí, varre o sonho, né? Porque o sonho é varrido, a sensação é que ele foi embora. E ele tá aqui, né? Parece um sabor quase na boca, mas ele foi embora. E fica uma sensação, porque a pessoa não está habituada a ficar. É como com a natureza, a gente tem que permanecer um tempo para sentir a coisa. Não é assim, não é como o Instagram, assim, não é clicar um botão que aí fica gravado. A mente, ela não, a mente racional que temos hoje, ela não segue o ritmo natural da psique. Então a psique, ela precisa de você ficar mais tempo com ela. Mas para isso você tem que ter mais disponibilidade, querer, querer. E não, Quer. Hum. e não só querer, porque ficar com a psique significa ficar com toda a psique, né? É, aí vem a questão, ficar com toda, exatamente. Porque E não é muito aquele agradável às pedacinho vezes. de sonho, ele é só um pedacinho de um todo maior. E você vai sentir o cheiro desse todo maior, ele vai tocar você em outras coisas, como um instrumento musical. E aí tem uma resistência prévia que a gente, muitas vezes, né, que a pessoa que não está num processo profundo de autoconhecimento não percebe, que já vai barrando, já vai embaçando, para não ver. Porém, a regressão, ela é como o que se assemelha regressão e sonho, Adriana? Tem a semelhança? Pergunta, Raquel. É, bom. Se assemelha nisso. Que na regressão a gente só vai conseguir ver aquilo que a gente aguenta. Assim como a gente só sonha aquilo que pode penetrar no campo da consciência. Não quer dizer que seja a inteira verdade ou a inteira história. É o que dá para ser absorvido. Por isso que é preciso fazer mais vezes, até destrinchar por completo, senão fica metade do caminho. É como uma criança que está para nascer e fica lá no canal uterino. Vou, não vou, acaba, é pior. Se assemelha a isso. Se assemelha ao fato que, às vezes, dependendo das pessoas, nem todo mundo consegue, por causa das resistências, nem todo mundo consegue ver coisas bastante reais, ou seja, que remetem a uma realidade concreta. Eu vi várias regressões em que a pessoa assim tateia, né? Vai tateando e por símbolos. É quase um sonho. É quase um sonho, que remete a alguma realidade, né? Mas é quase um sonho. Outra coisa que às vezes aparece nas regressões é uma mistura de situações, porque a pessoa não consegue ficar numa, porque aquela uma é muito difícil. Aí vem outras, a pessoa pode pular de vida em vida, porque ela não consegue ficar naquela, e aí, mas isso tem a ver também com, enfim, com trauma, pessoa, outras coisas, mas tem uma mistura às vezes. E a terceira coisa, a outra coisa, não sei se é a terceira, mas outra coisa importante é que, como assim como com sonhos, as regressões precisam ser integradas no processo de individuação da pessoa. É isso que é a diferença que eu faço aqui, né? Porque o processo de regressão não é assim uma janelinha que eu abro no outro no espaço sideral e vejo uma coisa diferente, eu vou lá resolver um probleminha, como se fosse um mecânico, vou lá, resolvo isso e pronto, volto para minha vida. Não. É assim como um sonho está falando para o teu ser inteiro. Dentro do processo de individuação, que você tenha consciência dele ou não, pouco faz, pouco importa, eu como analista que tem que ter, assim é a regressão. Então ela tem que ser integrada nas várias partes do ser, assim, da pessoa. É um processo de digestão, que é como a comida, depois o alimento vai para todo o ser. Não é focado, não tem um departamento. Eu não acredito nisso. Não é que não acredito, isso não faz sentido. Porque a pessoa, por isso que muitas vezes a regressão, se faz a regressão, você resolve uma coisinha e depois a vida continua igual. Não. Uhum. Então, vai ter uma mudança, mas assim, cabe à pessoa
manter a mente aberta, enfim, manter esse movimento, né? Porque Esse movimento e se manter disponível, né? Tem que ter uma disponibilidade da consciência. A consciência continua sendo o árbitro final do processo, como dizia Jung. Você não é obrigado. Só que tem um preço. Você não é obrigado a ir lá ver. Agora, para resolver as questões, você tem que ir fundo, como eu falei outra semana, não sei quando que eu falei, mas é ir fundo, você tem que ir fundo. O fundo é até onde a solução está resolvida. Quanto que é fundo, eu não sei. Vai se ver ao longo do caminho. Então, requer uma força, né? Uma força moral de aguentar o tranco, de ir para frente, até dissolver. É uma dissolução, porque é como se tivesse um hematoma que prende, né, o sangue, que é a libido lá, prende. E esse sangue, que é essa libido presa, é subtraído da vida. Então a pessoa fica limitada na sua força de vontade, na sua força vital, na sua força de viver e de criar coisas no mundo. Porque tem uma coisa que prende. A mesmíssima coisa acontece com as coisas da vida, de hoje, de todo momento. E até de um choque que você teve ontem, entendeu? De alguma coisa que te marcou ontem. Não precisa ser um trauma grande, mas te marcou ontem. Você não quer olhar para isso porque você pensa, não, deixa para lá, porcaria, é banalidade, ou não quero pensar, ou não sei o quê, não quero me vulnerabilizar para isso. Mas se te marcou, se deixou uma marca em você, você vai precisar olhar. e assim, as pessoas estão cheias de marcas no sentido assim, né, de que o que se o que eu ouço, né, vou dizer da minha realidade assim, é que a vida é tão difícil, né? Para que a gente vai mexer nessas coisas que a gente nem entende direito? Deixa a vida mais leve, né? Deixa a vida mais leve. Esse é o discurso, né? Vamos deixar a vida mais leve. Para que tentar achar agulha em palheiro? Para quê? Né? Pois é. Porque é aquilo que não se entende, mas é que não se entende imediatamente. Ou parece assim que algumas pessoas dizem que, ah, não, eu não sirvo para isso. É como se autoconhecimento fosse uma escola, assim, algo que tem pessoas que servem para isso e outras não. Mas agora, sabe, o que eu falo para essas pessoas é: se você está contente, você está bem assim mesmo, com a tua vida leve, vai com Deus. Pô, Né? Então, mas aí eu não acredito nem um pouco, mas tudo bem. Porque, né, cada um é, vai ter que assumir depois as consequências. mas é justamente isso, né? O que a pessoa nega é isso, né, Adriana? O tema é esse, né? O que a pessoa nega, É, submete. Porque assim, parece que aí a reclamação fica sempre a mesma, porque não se sai do lugar, não tem novidade, né? sai, É isso? repercute nas relações, né, nos filhos, nas relações, e fica um ranço, né? Fica um gosto amargo. E aí depois quer mostrar, assim. É que aí vem aquela questão que a Montefoschi vive escrevendo, né? Que a gente vive vendo, que é esse ideal, essa fantasia, não é um ideal, é a fantasia do paraíso, que a vida deveria ser sem problemas. Sem problemas quer dizer sem tensões. Não tem que ter atenção. A tensão é eu lidando com uma coisa que eu não entendo, cria uma tensão. Eu lidando com o desconhecido, cria uma tensão. Eu lidando com uma contradição interna, cria uma tensão. Então tem essa fantasia em que a vida deveria ser isso. Não ter nenhuma tensão, não ter contradição, não ter atrito, não ter problemas, portanto. E na medida em que a pessoa vai em busca disso, ela vai acumulando uma montanha de problemas não resolvidos que vão se despencar em cima dela em forma de problemas de relacionamento e problemas de saúde. Que é o que a gente está vendo, né? É, drogas. Outra pessoa estava me falando do namorado, que ele mandou uma brincadeira, mas esses memes de brincadeira. As minhas drogas. As drogas dele eram surf, estudar lá um negócio,
que mais? Sei lá, não sei se ele falou maconha, não importa que droga, né? Sexo. Ele sabe que tudo isso são as formas. Ele falou, não, Leandro, minhas coisas para me amortecer. São coisas para amortecer, inclusive estudar a tal matéria lá, para amortecê-lo. Ele sabe, mas ele continua fazendo. Parece quase um engodo, né? A pessoa parece dizer que eu tenho consciência, mas não muda nada. Eu vou me refugiar lá para me amortecer daquilo que eu sinto, de entrar em contato com a lava fervente da vida real, que é o que a gente sente de verdade. Exatamente. E parece que está tão longe isso, né? Mas não. Não, tá aqui debaixo do teu nariz. É você que está longe de você. Mas se você botar para você, tá aqui, tá fervendo. Tá fervendo. E, então, agora as pessoas têm medo corretamente, porque isso pode derrubá-las, pode gerar surtos, pode gerar depressão profunda, pode gerar se sentir perdido e não saber, assim, perder muitas coisas. Assim. Por isso que a gente precisa aprender a lidar com esse material, porque hoje existe uma crise muito grande. As pessoas não estão nem um pouco bem, né? Tem uma crise muito grande. E porque as pessoas não sabem como lidar com a lava quente que tem dentro delas. Elas vão buscar, por isso que tá pipocando, né? Estão pipocando cursos de autoconhecimento e terapias e mercados, né, da terapia e tudo, porque as pessoas estão assim sedentas de respostas, só que elas buscam as respostas naquele modelo. Eu quero ter uma fórmula que vai me resolver e eu não vou mais ter problemas. Aí eu vou poder encontrar o jeito de viver em paz. Aí fazem cursos para isso, de autoconhecimento. Sim. E o que significa, então, o que te nega te submete? Assim, você falou do exemplo da Te pessoa. submete. Porque, como Jung, na visão de Jung, que é isso mesmo, que na prática a gente vê, é que aquilo que você nega que existe, ele atua em você, por assim dizer, por aqui. Ele te pega por aqui, pelo cangote. Como a mãe pega o animal. E te faz agir naquela direção. Sem que você Sem que queira. você queira, porque o ego, o que é o ego com a razão dele? Nada. A consciência é pobre. A consciência não tem esse poder. Por isso que a gente fica, as pessoas estão tão apavoradas, né? E se refugiam de muitas formas, porque a consciência é frágil. Os processos inconscientes são muito mais poderosos. Então, se você não vê, você dá mais poder para aquilo que você não vê. Como dizer assim, tem alguém aqui circulando pela casa, aqui fora, na minha casa, e eu finjo que está tudo bem. No sentido que não tem ninguém. Eu estou ouvindo algum barulho? Não, tem nada. Liga a televisão. Não, mais alto. Entendeu? Não tem nada acontecendo. Então, você deixa livre o que está aqui fora de agir. É diferente de eu abrir a porta e dizer, ô, e aí? Quem é você? O que está acontecendo? Você deixa livre. E a coisa vai se avolumando, vai aumentando, vai se fortalecendo. Sim. Isso que diz. Entendeu? Então, te submete. Quem ganha é o que você finge que não existe. Porque você, o único jeito para Jung, né? E o único jeito é você se relacionar. A solução é a relação. Relação significa que eu vou me encontrar com o outro de mim, que eu não posso simplesmente reduzir não, mas isso é só isso. Não é isso. Significa quem é você, o que você quer de mim e me abrir, portanto, ao diferente, ao novo, a uma nova exigência, né? Como as mulheres, exemplo, a mulher tá querendo fazer coisas na vida, realizar, mas ela tem que fazer o jantar para o marido. Ela tem que ajudar o marido a não se sentir mal, a não se sentir sozinho. Ela tá um monte de assistência emocional ao marido, né? E ela quer se realizar na terapia ou no trabalho dela, enfim, ela quer se realizar. Só que assim,
né? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Então você finge que isso tudo não é um problema, mas isso tudo vai tomando, vai comendo a tua vida. E aí eu, Porque tudo é uma. A gente não se dá, né? A gente não se dá conta do tanto, do quinhão que a gente tem para dar conta das coisas, né? É é limitado. limitado. E aí o resultado é que você não tem espaço, emoção, energia suficiente, foco para realizar as suas coisas. Porque você negou o ponto focal, é isso. Você tem que retirar a energia de lá para colocar aqui e deixar o outro. Então você está negando. Mas imagina que a pessoa faça porque ela acha que ela está convencida que ela tem que fazer, que ela está feliz em fazer isso, está feliz. E aí ela tem um dia TPM, é causa da TPM, meu Deus. Aí ela tem uma crise, ela quebra tudo na casa, manda tudo pra puta que pariu. E depois ela diz, não, não, era só TPM. Sabe o que? As mulheres ficam meio louquinhas na TPM. Aí ela volta atrás e nega novamente para próximo mês, talvez daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, e assim vai. Até ela ficar doente. Até ela perceber, como algumas mulheres, opa, a minha vida passou. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? É, exatamente. Então esse outro é esse outro incômodo, né? Esse outro mal-estar, é esse outro sentimento que eu não entendo nada. É, É essa outra voz da minha cabeça. É a dor de é estômago, é tudo. tudo. Montefuschi falava, até o calo no meu pé tem algo a me dizer. A Montefuschi é linda. Porque, porque a carne, o nosso corpo fala. E cada detalhe do nosso corpo conta uma história que nos diz respeito. E não é simplesmente para curar, retirando o mal. O mal verdadeiro é o mal da vida, é o mal de existir. Porque para existir, você tem que aguentar o tranco da existência, tomar decisões, reconhecer o limite. E é isso que você falou. É mais outro problema, é mais outras situações que eu tenho que enfrentar. Aí você vai, por que que a vida fez isso comigo? Eu não mereço isso. Foda-se, querida, é assim. Aguenta. É isso, aprender a lidar com aquilo que a vida te dá. É isso, não tem outro jeito. O que que você vai fazer? Ou você vira forte, fica forte e aceita o que a vida traz. Aceita o que a vida traz. E qual é a tua história? E cada um tem a sua história, tem seu pedaço de vida. Em vez de querer pular fora do próprio quinhão, né, das questões e se se assim maquiar, né, se mascarar de resolvida, né? Quantas pessoas fazem isso, né? De resolvida, né? Ainda mais aí depois para mostrar que você está mesmo resolvida, você vira terapeuta. Para demonstrar que realmente, porque tanto, quem vai saber da tua vida? Você pode até falar bem, saber falar coisas que as pessoas hoje vão, é verdade, é isso mesmo, aí você já está bem, né? Então, mas Jung era um cara que não acreditava não existia social media na época, né? Mas ele não acreditava, Não existiu o quê? não Desculpa. existia o social media na época, né? Não Ah, existia nada disso. tá. Mas ele não Tá. Rede ia social. aceitar uma coisa dessa, porque Jung sabe muito bem do que é o trabalho interior, porque ele passou por isso. Né? E é um trabalho silencioso, é um trabalho que requer uma disposição, né? Requer uma coragem, inclusive, e requer uma, uma, assim, requer ter o valor da verdade. Você tem o valor para você valoriza a verdade. E para isso precisa, como eu disse numa live que humildade. Humildade. A gente nega, inclusive, por duas razões. A gente nega porque dá trabalho, né? E somos todos um bando de preguiçosos que não querem fazer porcaria de nada e não querem ter a vida fácil. E segundo, porque tem o ego, o orgulho, que quer já estar lá em cima, quando tem ainda que enfrentar os infernos, como disse Jung,
As raízes chegam até o inferno da árvore, para que a árvore, a copa da árvore, chegue até o céu. Então, se uma copa está até o céu, é porque tem raízes profundas e enfrentou as trevas. As pessoas não querem enfrentar as trevas, elas querem o fruto sem passar pelo trabalho. E aí a gente tem esse monte de frutos de plástico. Sim, exatamente. Não é fácil, né, Adriana? Mas quem diz que é mesmo? Não, porque tem a mídia, né? Tem a marketing, tem o marketing. Hoje o marketing vende tudo. Mas com relação a... Eu acho que a gente tem que... O que mexe, o que ajudaria é se apaixonar. O que ajudaria a enfrentar tudo isso é se apaixonar pela psique, pelos enigmas da psique. Ou seja, sentir esse mistério que nós somos. Abrir os horizontes, perceber a grandiosidade, em vez de reduzir tudo ao ego, ao que eu tenho, ao que eu mostro, ao que eu ganho, né? Ao que eu projeto lá fora e ao que eu ganho no meu bolso. Isso é muito pobre. Uma pessoa que tem dinheiro é pobre, que vive pelo dinheiro é pobre. O que ela tem? Ela tem só dinheiro. Ela pode até conseguir fazer o quê? O quê? Assim, eu acho assim, fim da picada, né? O fim da picada. Tem uma. Desculpa, deixa eu comentar uma coisa aqui. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, se estiver online, pode ficar à vontade, tá? É, tem um abismo entre aquilo que a gente passa na infância, minimamente, vou dar um exemplo assim, né? Quando a criança fica olhando o céu e se encanta por coisas que ela nem sabe, nem tem ideia, mas ela fica. A criança tem essa capacidade de contemplação, né? De contemplação, de olhar puro para as coisas. E aí, quando a gente passa para a adolescência, que nesse mundo que tem essa pressão de ser alguma coisa, de ter alguma coisa, aí corta, tá? Parece que corta É. essa comunicação com essa galáxia, né? Com essa coisa que é infinita, que não é só a Terra, que não é só esse mundo aqui, né? É, infelizmente as crianças são sempre menos crianças puras e sempre mais bonecos nas mãos dos seus pais e da mídia, né? Mas a infância teria esse lugar porque a infância é esse lugar que não está ainda no mundo concreto, com todas as suas necessidades, seus desafios e seus limites. Está no mundo da casa, da família, que tem seus desafios e limites, mas é um mundo protegido. E ela consegue ainda estar em conexão com o todo, com o universo. Mas a gente é sempre mais difícil encontrar crianças assim. Elas já estão muito poluídas. Elas estão... Hoje mesmo eu vi um rapazinho jovem, tipo, sei lá, 15, 16 anos lá na academia, mas olhei nos olhos dele e eu já desviei, porque eu não vi coisa boa. Às vezes o corpo é jovem, mas a alma não é boa, entendeu? Porque a alma já está comprometida com um monte de valores, as crianças estão muito cedo expostas, e os pais permitem isso. Aí chega a adolescência, já está muito, já está assim, é um demais de influências do mundo externo com todos os seus estereótipos. Mas, originariamente, ainda tem crianças assim, mas não é, infelizmente, eu acho a maioria. Originariamente, a criança vive ainda num espaço protegido, quase que fosse uma bolha. E nessa bolha, ela deveria poder respirar o ar que lhe diz respeito, né? Ela deveria ser protegida dos pais, das influências que suprimiriam, né? Que achatariam a sua alma, e eles deveriam não achatá-la, né? Para que ela pudesse expandir-se e poder assim, ter liberdade absoluta de expandir a própria imaginação. Aí na adolescência é quando as coisas começam, né? Começam a cair as fichas e
E o jovem começa a perceber que existe um mundo lá fora que não é o mundo da família, que não é um mundo legal, começando com os próprios colegas, né? Que é um mundo desafiador e às vezes ruins mesmo, aí depende da personalidade de cada um, da experiência da família de cada um, no qual, porém, você vai ter que passar por aquilo, né? E ao mesmo tempo, depois dessa espécie de passagem, tipo daqueles brinquedos, né, que você tem que passar na casa das assombrações, Uhum. a casa das É a assombrações casa do terror. do terror. Aí depois dessa casa do terror tem um terror maior, que é o mundo do trabalho, das contas, né? E do desconhecido, em que você é um zero, é um nada, é um nada. Como eu digo para os jovens, o mundo o mundo não está feito para te acolher. Assim, não tem um lugar para você. Você nasceu ontem, o mundo já estava aqui, ele não tem um lugar para você. É você que tem que cavar o teu lugar. Agora, para você ter a força de cavar o teu lugar, você tem que ter passado por uma infância em que você podia sonhar, ter imaginação aberta. A imaginação é um processo, não é fantasia besta, não é ver a Disney. A imaginação é um processo psíquico muito importante. É a psique funcionando por si própria, ela se experimenta. E aí, então, você precisa ter tido isso para ter uma referência, senão você está à mercê dos estereótipos sociais. E você não tem nada de novo, você é destinado a ser um robô, a ser um clone, aliás, um clone de algum influencer, um clone de algum colega mais, né, mais assim, Uhum. bacanão, mais cool. Um clone. E aí o jovem fica desesperado. Um jovem normal, um jovem saudável, deve ficar desesperado, porque ele quer ser ele, quer ser ele, correto? Entra em crise, né? Entra em crise. Por isso o nosso curso da vocacional, viu? É exatamente Bem isso. lembrado. Não é para descobrir a tua profissão. Para descobrir a tua profissão é bem depois. Primeiro você tem que se reconectar com o que você encontrar da tua essência. O que der para conseguir encontrar da tua essência. Neste momento, o que der para ver. E aí sim que você vai poder fazer uma escolha. Muito bom. E esse curso, né? Lembrando que vai ser no dia 3 de junho, né, Adriana? 3 de Vai ser junho. O curso é meu, mas é um workshop. E é uma caminhada, aquela que eu quis conseguir fazer, a Flávia eu acho que vai fazer isso muito bem. É uma caminhada para a gente se desprender dos condicionamentos. Primeiro você tem que se desprender dos condicionamentos, porque todo mundo está com uma lavagem cerebral. Para depois conseguir chegar em alguma coisa que é realmente tua. Para depois conseguir vislumbrar uma área da vida em que você quer atuar. E aí depois, para cá, para nós, né, para concluir, esse curso vai terminar com uma sessão de psicanálise com os cavalos, que vão mediar e ajudar a encontrar a tua verdade agora. E aí você vai finalmente poder entender direito algo que é a tua direção neste momento da tua vida. Não para sempre, não é absoluto, porque é só agora que existe, só existe agora. E você tem que tomar uma decisão agora sobre a respeito do teu ser agora, porque a vida só existe agora. Então a Flávia vai fazer isso dia 3 de junho. Então vai ser com os cavalos, né? Vai Porque a terminar. Flávia. São 3 fases, né? A gente não era para falar sobre isso, mas vale a pena. São 3 fases. Uma é o curso que vai criar toda, vai ser uma jornada para conseguir chegar aos cavalos de um lugar mais puro, mais da tua essência. Aí Mas são os cavalos de verdade, vamos deixar claro aqui, né? São cavalos de de verdade. verdade. Então, a Flávia é uma espécie de mulher cavalo, mulher égua. Desculpa. A Flávia, assim, é meio homem, meio mulher e meio égua. E psicanalista. Então, a mulher psicanalista e égua ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer a workshop, depois vai terminar numa outra momento
né, com grupos de no máximo 4 pessoas, vai fazer uma sessão com ela. Então, ela vai mediar entre a pessoa, com o mundo da cultura nosso, da nossa fala, da nossa compreensão, e o cavalo, porque ela é uma amante de cavalo, conhece muito bem os cavalos. E ela fez isso, toda essa caminhada, inclusive comigo, né? Então, ela vai fazer isso, e aí depois a pessoa pode, se quiser, né, e é aconselhável, aprofundar os temas que emergiram em 5 sessões temáticas, se quiser, mesmo com uma analista, que pode ser a Flávia, outra pessoa, depende do número de pessoas, mas enfim, individuais, porque no final cada um tem que escolher por si próprio, né? Tudo isso vai ser em grupo e no final a vida é nossa. É só nós que temos que saber o que a gente vai fazer. Então, isso é um processo individual. Então, tem essa terceira fase do curso, né, desse projeto, que é as sessões individuais. 5. Que bom. Realmente é diferente, né? Um caminho diferente para quem quiser experimentar. Não tem nada a ver com constelação familiar, tá? Com cavalo, nada disso, nada disso. É psicanálise com os cavalos. Ótimo. Então, Adriana, acho que tá bom hoje, né? Tá bom, hoje é 1 hora, mas foi muito bom, Raquel. Obrigada. Muito Muito bom. bom. Obrigada Obrigada mesmo. a Obrigada a todos. todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.